Olá! No momento em que o Congresso Nacional discute o ajuste fiscal proposto pelo governo, a Câmara dos Deputados analisa uma mudança na Constituição que pode obrigar a presidente Dilma Rousseff a cortar o número de ministérios pela metade. A proposta de autoria do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, impõe um limite máximo de 20 ministérios para a administração federal, com o objetivo de cortar cargos e reduzir gastos. O atual governo é composto por 38 pastas. O Brasil em Debate convidou os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, relator da proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e Léo de Brito, do PT do Acre, para discutir esse assunto. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Obrigado, Fabiana. Eu gostaria de iniciar esse debate perguntando ao deputado André Moura, o senhor foi favorável à constitucionalidade, ou seja, considera que a proposta pode ser discutida, está de acordo com a Constituição. Agora, em relação ao mérito, o senhor também concorda com a proposta? Lógico que concordamos. Primeiro, como eu já disse, nós apresentamos um voto mostrando que a matéria ela é constitucional. Segundo, que o mérito ela é importante, nós concordamos, principalmente nesse momento que o país atravessa. O governo federal encaminha para a Câmara duas medidas provisórias, a 664 e 665, que penaliza por demais, principalmente os trabalhadores. Trabalhadores esses que venceram, que conquistaram direitos, garantias ao longo de muitos anos de luta. Lutas essas, muitas das vezes, lideradas pelo próprio PT, partido da presidenta Dilma, que hoje encaminha as duas medidas provisórias, cortando essas garantias, essas conquistas dos trabalhadores. E também o ajuste fiscal, que deveremos votar agora, nos primeiros dias do mês de maio, que é extremamente perverso, principalmente com quem menos arrecada no nosso país. Um ajuste fiscal que aumenta encargos, tributos, impostos. Então é chegada a hora também do Executivo mostrar desprendimento e, acima de tudo, que sabe cortar na carne. E, infelizmente, não foi esse o retrato que nós acompanhamos na CCJ, quando a bancada do governo trabalhou, utilizando-se de todos os argumentos e artifícios regimentais para protelar a votação, até que nós conseguimos aprová-la e a sua admissibilidade, portanto. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Léo de Brito, eu queria saber a opinião do senhor, lembrando que, assim, são 38 pastas com status de ministério. São 20 ministérios, 24, desculpe, 9 secretarias com status de ministério, já que a Secretaria de Relações Institucionais foi extinta, mas a estrutura foi remanejada para a Vice-Presidência da República. E Banco Central, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e a Casa Civil, os ocupantes também têm status de ministro. Uma estrutura desse tamanho, ela é o tamanho necessário? Ela é produtiva, na opinião do senhor? Eu entendo que boa parte dos ministérios, inclusive, eles têm um valor simbólico. São secretarias que têm status de ministério exatamente para simbolizar a importância de determinadas políticas. Exemplo, a política de direitos humanos, a política de mulheres, a política de combate ao racismo, as políticas de juventude. E claro que a gente pode fazer, é necessário muitas vezes que se faça redução de ministérios. Agora, isso cabe ao governo. O povo, a soberania popular, ela define o governo que vai governar dentro de um programa. E o que nós vimos é que os governos que foram eleitos nos últimos anos, eles definiram um número de ministérios. E o que eu acho perigoso nessa medida, que eu considero inconstitucional, embora tenha sido aprovada pela CCJ, admitida pela CCJ, é porque ela viola um princípio básico da República Brasileira, que é o princípio da separação dos poderes. E, inclusive, a própria Constituição estabelece que deveria haver, para mudanças de ministérios, inclusive redução de cargos e ministérios, deveria haver a iniciativa dessa proposição legislativa, ela deveria ser por parte da Presidência da República. Então é muito perigoso. E nós temos, inclusive, um princípio, que é o princípio da simetria, que pode fazer com que essa medida ela seja estendida, por exemplo, para estados e municípios. E a gente tem as situações da seguinte forma, deputado André, de municípios ou estados em que, por exemplo, a Assembleia Legislativa define que o Estado vai poder ter 2 ou 3 secretarias de Estado. E literalmente inviabilizando a necessidade de especificação de determinadas políticas públicas. Da mesma maneira, se a gente... Ou seja, não, desculpa, só para esclarecer, não cabe ao Legislativo, na opinião do senhor, desenhar o tamanho do Executivo. Cabe ao Executivo. Eu acho que a sociedade civil, se ela acha que tem que ser reduzido
os ministérios, ela tem todo o direito de protestar. A Câmara dos Deputados do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista constitucional, não. E isso pode causar uma série de problemas. Seria complicado, por exemplo, se a presidenta da República viesse até o Poder Legislativo definir quantas comissões teria aqui, ou para definir quantas secretarias fariam parte da mesa. Da mesma maneira, se o Poder Judiciário viesse a definir quanto essas questões relacionadas ao Poder Legislativo. Então, seria uma interferência, uma vez que os poderes são independentes e harmônicos entre si, conforme a Constituição, o artigo 2º. Muito obrigada, deputado Léo de Brito. Deputado André Moura, o senhor concorda com essa visão do deputado Léo de que seria uma interferência indevida do Legislativo, ou o senhor acha que a limitação por si só não seria uma interferência tão grande? Olha, no voto que nós apresentamos, nós mostramos exatamente que não há inconstitucionalidade na matéria, mesmo porque nós estamos respeitando o que diz a Constituição Federal nos seus artigos 64 e 80, não é? Nós não estamos determinando quais os ministérios devem existir no governo federal. A proposta ela limita em até 20 ministérios, portanto não é cláusula pétrea, muito pelo contrário. E se assim fosse, se a linha de raciocínio fosse essa, então a lei, por exemplo, de responsabilidade fiscal, ela seria inconstitucional, mesmo porque ela limita, por exemplo, o gasto com folha pessoal em até 54% como limite prudencial. É uma interferência em estados e municípios. A mesma lei... É um teto para gastos. É um teto para gasto. A mesma Mas lei... não dizem quais são os gastos que têm que ser cortados, Exatamente. quais são os cargos que têm que ser cortados. Exatamente. A mesma lei, a LRF, ela determina o investimento mínimo na educação de 25% para estados, municípios e também para a União. Ela limita um investimento mínimo, não é, de 15% de investimento na saúde para municípios e 12% para estados. Então, se a linha de raciocínio de se limitar, não é, o número de ministérios em até 20 é inconstitucional, então toda a lei de responsabilidade fiscal hoje vigente no nosso país ela é inconstitucional. Nós não estamos determinando quais os ministérios, e mesmo porque nós entendemos que um governo como o nosso, podendo ter até 20 ministérios, eles podendo ser fundidos ou extintos, mas a sua finalidade pode perfeitamente ser transferido para outros ministérios sem atrapalhar a administração. Então não é interferência de poderes, logicamente está se respeitando, não é, a independência e a harmonia desses poderes. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Léo de Brito, o que o senhor me diz desse argumento, Primeiro, dessa comparação seguinte, com a lei de responsabilidade fiscal? Primeiro que o Congresso Nacional ele tem competências relacionadas a finanças e orçamento. Inclusive é aqui que é aprovado o orçamento da União. E a lei de responsabilidade fiscal ela foi uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Não vamos esquecer isso. Essa PEC que foi admitida agora, a PEC 299, ela foi de iniciativa do Poder Legislativo. Uma espécie de parlamentarismo branco, né? E viola, sim, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que fala que não pode haver proposta de emenda constitucional tendente a abolir a separação de poderes. Então, é um princípio básico, um princípio basilar. E do ponto de vista, o próprio deputado André Moura colocou aqui que os ministérios podem ser fundidos, os cargos podem ser fundidos. Isso é uma prova de que, se mesmo a gente tendo 20 ministérios, ou 2, ou 3, ou 5, ou 12, não sei qual é esse critério, a gente não necessariamente vai ter corte de gastos. Vamos observar, por exemplo, o Instituto, o IFAM, né, ou a Ancine, que fazem parte do Ministério da Cultura. Se o Ministério da Cultura acabasse, será que esses órgãos eles teriam que ser extintos também? Será que eles não iam para a estrutura de outros ministérios? Tem um salário de ministro. O que representa o salário de ministros, por exemplo, do ponto de vista do impacto que tem no orçamento? Uma dízima, 0,00 alguma coisa. Né? Então, eu sou a favor de que a gente faça, assim, de que tenha uma eficiência no Estado. Agora, isso cabe ao eleitor. A questão do número de ministérios ela foi debatida em todas as últimas eleições. Tinha candidatos à presidência da República que fizeram a defesa de redução de ministérios, mas alguns deles, inclusive, não foram eleitos. Então, cabe ao presidente da República executar o seu plano, o seu planejamento, o programa que foi definido na eleição, e não ao parlamento definir isso. Muito obrigada, deputado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente continua esse debate dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate volta já já. Não saia daí.
Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a proposta que pretende reduzir o número de ministérios. Nossos convidados são os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, e Léo de Brito, do PT do Acre. Deputado André Moura, o deputado Léo de Brito levantou a questão de que o tamanho do governo federal, do número de ministérios, foi um dos itens debatidos durante a campanha presidencial. A presidente Dilma defendia o tamanho do governo atual. Como o deputado Léo de Brito mencionou, a questão de várias pastas, várias secretarias especiais que trabalham, atendem as minorias, tem uma questão simbólica com esses setores da sociedade. Ao limitar o número de ministérios, o Congresso não estaria desrespeitando, então, essa vontade popular que elegeu essa proposta de campanha, que deu esse aval o segundo mandato da presidente Dilma? Olha, se a gente for aqui falar de desrespeito, eu acho que quem mais desrespeitou a própria população foi a própria presidente Dilma, que durante toda a campanha eleitoral, mas esse é um outro debate, fez uma série de compromissos e não cumpriu absolutamente nada, inclusive aumento de encargos, de impostos, de tributos, e que logo depois do segundo turno ela já o fez. Então, eu acho que a discussão não é por aí. O que nós temos que entender é que o governo federal, ele propõe a esta casa uma série de ajustes econômicos, não é, que penalizam de sobremaneira, principalmente aqueles que menos arrecadam no nosso país. E esse mesmo governo não demonstra, não é, saber cortar na carne. Mas a simbologia de determinadas secretarias, Secretaria de Direitos Humanos, enfim, todas elas, ela não perde a importância desde que seja prioridade do governo, desde que suas ações estejam em outros ministérios. Quando se propõe exatamente a redução e a limitação em até 20 ministérios, o corte à economia, digamos que ela não é uma economia que vá importar no orçamento da União um valor muito alto, como disse aqui o deputado Léo de Brito. Mas é, acima de tudo, uma prova que o governo está em sintonia com aquilo que ele mesmo defende, que é exatamente esses cortes, esses ajustes, e que não pode somente a população ser penalizada e pagar por eles. Então, a proposta que limita em 20 ministérios, ela é, acima de tudo, a demonstração. E aí, se o governo, logicamente que nós vamos passar pelas etapas regimentais, a criação da comissão especial, e caso o relatório apresentado na comissão especial ele seja aprovado, segue para o plenário, e o governo já anuncia, eu falo o governo, membros da sua base aqui nesta casa, que o governo poderá buscar o caminho, né, do Supremo Tribunal Federal para judicializar a matéria. E se o fizer, o governo está dando uma demonstração muito clara e evidente, não é, de que sabe penalizar, não é, nos ajustes, nos cortes, mas não sabe dar uma demonstração clara também na sua gestão. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Léo de Brito, a respeito dessa questão da parte de cada um, de cortar na carne, como o deputado André Moura levantou, em março a presidente Dilma Rousseff foi à televisão, no Dia Internacional da Mulher, pedir paciência à população e pedir ajuda à população em relação ao ajuste fiscal, a cooperação, e pede ao Congresso que aprove o ajuste fiscal. Não seria o caso também de cortar na carne e apoiar uma medida como essa, de reduzir drasticamente o tamanho da administração, cortando os cargos de livre nomeação também? Olha, a presidenta Dilma vai cortar na carne. O orçamento foi aprovado por essa casa, foi sancionado e agora vai ter um decreto de contingenciamento. Certamente, deputado André Moura, no decreto nós vamos ter várias situações relacionadas ao custeio da máquina que vão ser cortadas. É um ajuste que será feito. Agora, obviamente que o governo, ao longo dos últimos 4 anos, pós a crise de 2008 e 2009, ele teve que despender muitos recursos. E, obviamente, que isso desequilibrou as contas, exatamente para defender o trabalhador, para garantir os empregos, para fazer medidas anticíclicas que permitissem com que o empresariado continuasse contratando e que a gente não perdesse os empregos. Agora, obviamente, que vai estar fazendo os ajustes, todo mundo, de alguma maneira, vai ter que ter seu ônus nessa situação. E aí, uma coisa importante, o deputado André Moura, com um discurso oposicionista, faz um julgamento da presidenta Dilma em relação ao compromisso que ela assumiu na campanha eleitoral, que é um compromisso de 4 anos.
A presidenta Dilma assumiu um compromisso para cumprir o seu programa de governo ao longo de 4 anos. Então não dá para a gente fazer um pré-julgamento, um julgamento a partir de 100 dias. E eu tenho certeza que aquilo que ficou definido pela presidenta e que foi aprovado pelo povo brasileiro, na sua maioria, democraticamente, no segundo turno da eleição passada, vai ser cumprido. E, claro, o julgamento virá em 2018, na próxima eleição. Mas acredito que os cortes serão feitos na própria carne. Agora, não necessariamente essa medida ela vai resolver a questão de cortes. E ela é perigosa, como eu disse, porque se pode ser 20, pode ser 2, pode ser 5 ministérios, inviabilizar governos, o parlamento inviabilizando governos, que é uma preocupação que pode chegar aos estados e aos municípios. Obrigada, deputado Léo de Brito. Deputado André Moura, essa questão desse efeito cascata para estados e municípios, o senhor acredita que há esse risco? Veja, eu acredito que o exemplo a ser dado pelo governo federal ele pode ser adotado em estados e inclusive em municípios. Nós estamos atravessando uma crise econômica e que, obviamente, também estados e municípios devem ter gestos para demonstrar, não é, que sabem também cortar na carne, já que esse é o termo que nós estamos utilizando. Quando aqui nós afirmamos, né, e aí o deputado Léo de Brito colocou que a presidente Dilma tem 4 anos para poder cumprir aquilo que ela assumiu de compromisso durante o processo eleitoral, mas o que nós afirmamos aqui foi de que a presidente ela assumiu o compromisso de que não ia aumentar impostos, encargos, tributos, enfim, energia, combustível, e o fez logo nos 30 primeiros dias após as eleições do segundo turno. Agora, obviamente que tudo isso faz com que o país atravesse uma crise econômica a maior dos últimos anos e que, naturalmente, também é necessário que estados e municípios dêem a sua parcela de contribuição e colaboração para o enfrentamento dessa crise. Obrigada, deputado André Moura. Deputado Léo de Brito, em relação, então, a essa questão do custeio, o senhor falou do contingenciamento, de que o custeio da máquina deve ser afetado. Agora, gastos com o custeio são uma coisa, investimentos outra e cargos uma terceira. O que o senhor acredita que deve ser reduzido e que deve ser contingenciado? Porque o que a proposta coloca é um enxugamento do tamanho da máquina, né? Que é uma coisa mais... De ministérios, não necessariamente de Não, cargos. sim, mas ao redimensionar o tamanho dos ministérios, da esplanada, eu acredito que uma das consequências, consequentemente, há um redimensionamento do tamanho de cargos, de toda a estrutura, e que acredito que seja isso que o deputado André Moura sinalizou que poderia ser replicado em estados e municípios. Só para contribuir, quando a proposta ela foi relatada por mim, logicamente que é uma questão que é óbvia. Quando se reduz e limita em até 20 ministérios, significa dizer que é manter os cargos comissionados e só acabar o cargo de ministro. Não, naturalmente, é a sua estrutura. E a estrutura que nós temos hoje nos ministérios que fiquem valendo, vamos supor, 20, eles podem perfeitamente atender essas políticas públicas. Porque eu pergunto assim, quando se fala em juntar novamente pesca e agricultura, não significa apenas o Ministério aqui em Brasília, mas todas as delegacias regionais, as superintendências nos estados. Então, vão se reduzir? Não necessariamente. Não, mas... Subentende-se que é Não isso. necessariamente. Você pode ter cargos ligados ao Ministério da Agricultura que vão cuidar da área de pesca. Sim, perfeito. Sem a Sim, necessidade mas, de você assim, manter a estrutura da pesca. Mas não haveria necessidade de, eu creio manter a que estrutura da pesca. Um delegado regional da pesca e um da agricultura no mesmo estado. A tendência não seria unificar esses cargos administrativos, eu digo? Verticalizar do governo federal para chegar nos estados. Isso, ao se juntar 2 ou 3 pastas numa mesma estrutura, eu acredito que não seria isso? Fabiana, o que eu entendo é que o governo define as suas prioridades. É uma questão filosófica, exatamente. Né? A questão da pesca no Brasil, não existia nada praticamente relacionado à política de pesca no nosso país. Hoje você vê o meu estado, o estado do Acre, hoje desenvolvendo uma política muito forte na área de pesca. E claro, para tocar, digamos assim, essas políticas, assim como as políticas de juventude, que foram priorizadas inclusive aqui na Câmara, as políticas de mulheres, as políticas de igualdade racial, as políticas de direitos humanos, inclusive tivemos a Comissão da Verdade, é necessário muitas vezes, e o governo deve definir quem são as pessoas que devem tocar isso. Agora, o que nós estamos debatendo aqui, que isso é uma atribuição que cabe ao governo legitimamente eleito. Agora, quanto à questão dos cortes, o próprio governo tem condição de definir. O governo, a presidenta Dilma reconheceu que a política
de gastos excessivos que nós tivemos nos últimos 4 anos, ela não deve persistir agora e está fazendo um ajuste. Esse ajuste, como você disse, pode acontecer de várias formas. E a presidenta Dilma está atuando no sentido de contingenciar despesas de custeio nesse momento e, obviamente, fazendo medidas, inclusive, para reparar algumas distorções que nós temos relacionadas, por exemplo, à questão do seguro defeso, relacionados ao seguro-desemprego, que nós temos aí várias fraudes que ocorrem relacionadas às regras que nós temos, que o Congresso, inclusive, está aperfeiçoando as MPs que foram encaminhadas ao Congresso Nacional. Mas o que eu estou defendendo aqui está na Constituição, não estou defendendo aqui com base em uma opinião política. O que está na Constituição é que cabe ao Poder Executivo, dentro do princípio da separação de poderes, definir a sua estrutura de cargos e ministérios. Muito obrigada, deputados. Só para esclarecer que só me ocorreu o exemplo do Ministério da Pesca e da Agricultura, nada contra nenhuma das duas pastas. Sim, deputados. Eu conversei com os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, e Léo de Brito, do PT do Acre, sobre a proposta que estabelece um número máximo de 20 ministérios para a administração federal. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mellos, para você em uma próxima oportunidade. Até lá.